se não em 100% das entrevistas, na maior parte delas, eles falam também em inglês ou em japonês. É muito importante. Se você está indo como cônjuge, arranja qualquer atividade para fazer no Japão. Depois que o candidato é aprovado na primeira etapa, ele recebe um certificado do consulado, certificado de aprovação, que ele usa para enviar para as universidades no Japão. Então o candidato ele pode escolher 3 universidades para enviar esse certificado, acompanhado de uma série de documentos. Essa segunda etapa é o momento mais tarde em que você pode fazer o contato com o professor no Japão. Você pode fazer nessa etapa, mas é aconselhável que você faça o quanto antes, para que já tenha assim, um pré-aceite do professor. Tem muita gente que já chega na primeira etapa, na entrevista, com esse consenso de que o professor vai te receber e tal. Então, isso é importante também para mostrar que, uma vez que o professor te recebeu, já existe uma prerrogativa de relevância para o seu trabalho. Sim, assim, na verdade isso é um pouco polêmico, porque alguns consulados eles falam para você não fazer o contato com o professor antes dessa segunda etapa. A gente não vai chegar aqui para você e vai dizer, ah não, você ignora isso e faz o contato, não. No consulado do Rio de Janeiro não existe uma orientação expressa dizendo não pode fazer o contato. Então, como não existe isso no consulado do Rio de Janeiro, a gente fez. E a gente fez assim, o quanto antes, quando a gente já tinha um projeto de pesquisa pronto e traduzido para o japonês, a gente já procurou entrar em contato com o professor. E eu arriscaria dizer que isso foi quase que fundamental para a gente conseguir a aprovação. Por quê? Quer explicar? Explica você. O que aconteceu no seu caso, lá de Osaka primeiro, né? Ah, tá. Porque o projeto, na verdade, o projeto que eu escolhi, ele estava sendo desenvolvido em outra universidade, que é a Universidade de Osaka. E isso foi no passado, e aí quando eu comecei a sondar os professores, eu percebi que eles não estavam mais fazendo isso na Universidade de Osaka, que o estudo era restrito, hoje em dia é um instituto, e eu achei que eu não tinha mais universidade para ir. E aí fui procurar saber, e na verdade o professor atual da minha universidade, que é meu orientador atual, ele trabalhou nesse instituto e tinha recentemente sido admitido como professor dessa universidade. E aí foi assim que a gente soube para qual universidade de fato a gente iria. Porque a princípio estava sendo desenvolvido na universidade em Osaka, e aí depois ele ficou sabendo que estava no instituto que é o NIKT, que é aqui em Tóquio. Só que a gente não poderia ganhar a bolsa por um instituto de pesquisa, tem que ser por uma universidade ou uma faculdade. E aí a sorte é que esse professor que estava lá no NIKT também estava em Waseda, que é a universidade que o Hugo veio estudar. E aí por isso que a gente conseguiu. Só que se a gente não tivesse feito esse contato o quanto antes, provavelmente a gente nem colocaria o Waseda numa das listas de preferência. Entendeu? Seria na lista dos top 3, seria, sei lá, Osaka, Kyoto ou alguma coisa do tipo. Então, como a gente fez esse contato antes, a gente descobriu o que estava acontecendo e aí a gente conseguiu mandar também para o Waseda, colocar o Waseda na lista de preferência. Né? Então, em resumo, o contato prévio ele é importante para assegurar que você vai ter como desenvolver seu projeto naquela universidade com aquele professor. Isso. Porque assim, provavelmente isso não seria um impeditivo. Se por um acaso a gente chegasse a colocar Osaka e falasse com o professor em Osaka e ele dissesse, não, mas eu não estou mais desenvolvendo essa pesquisa, talvez a gente poderia estar falando para ele, não, mas tudo bem, então me aceita, mesmo assim eu desenvolvo outra coisa. Só que é ruim, né? Porque você quer estudar uma coisa que você não vai poder estudar. Mas enfim, não é garantido. O ideal mesmo é que você já saiba para onde você vai, já tenha falado com o professor, inclusive porque na entrevista, o que o cara vai dizer, sabe? Você já tem a aceitação do professor da universidade, entendeu? Fica muito mais fácil. Fica mais difícil deles contra-argumentarem dizendo que seu tema não é relevante, que você não vai conseguir desenvolver aquela pesquisa no Japão, etc. Isso. É melhor falar com o professor antes. Mas, enfim, a ordem certinha, na verdade, é você só falar com o professor nessa última etapa, que é quando você vai dizer para o consulado, olha só, são essas 3 universidades aqui que eu quero entrar em contato com os professores, e aí ele vai mandar isso para o Ministério da Educação do Japão, e aí a partir daí você pode, com a cartinha, tem um documento certinho, né, Hugo?
porque você vai ter que mandar para suas universidades que informam que você foi aprovado na primeira etapa. Isso. E aí só com isso você vai poder entrar em contato com as 3 universidades por ordem de prioridade, né, que você colocou. E aí você pode receber 3 cartas de aceitação de volta, ou só uma, ou só 2. Às vezes o professor não responde. Se você não souber japonês, eu acho que isso acaba sendo, dependendo do professor ou da área de conhecimento, acaba sendo um dificultador, né? Tem muito professor que fala bem inglês, então se você souber inglês bem e o professor também, aí sim a comunicação pode ser bem feita. Mas tem professor também que não sabe inglês, então nem todo mundo se dispõe a conversar em inglês por e-mail, talvez não respondam, talvez demorem a responder. E assim, pensando direitinho, imagina você recebendo um e-mail em inglês ou um e-mail em português. Qual que você vai preferir responder primeiro, né? O de inglês você vai deixar para quando você tiver um tempinho a mais, para poder escrever direitinho, se certificar de que tá tudo certo. Então, se você consegue escrever na língua mãe da pessoa, é melhor. Então, assim, meu japonês não é o máximo. Mas talvez escrever em cima em inglês e embaixo em japonês, um japonês meio ruizinho, até porque isso mostra uma predisposição de aprender o idioma e eu acho que pega bem com o professor, né? De mostrar que você está se esforçando. Então acho que é uma diquinha, né? Então, uma vez que o candidato recebe um certificado de aprovação do consulado, ele envia esse certificado, né, acompanhado de toda a documentação requerida, para cada uma das universidades, que pode ser no máximo 3. Esse envio pode ser depende da universidade, normalmente é por carta, mas tem universidade que aceita por e-mail também, por exemplo. Normalmente é por carta. Envia para eles e a universidade vai, juntamente com o orientador que você escolheu, avaliar a documentação e emitir ou não uma carta de aceitação. Ele vai enviar por correio de volta para você a carta de aceitação. Então, essa é a primeira parte da segunda etapa, é a aceitação pela universidade. Uma vez que você tem a carta de aceitação, que pode ser de 1 a 3 no máximo, ou de 0 a 3 se não passar, né? Mas pode ser no máximo 3 cartas de aceitação, você entrega para o consulado e o consulado vai enviar isso com seus documentos todos para o Ministério da Educação do Japão. E aí a etapa final, né, que é a aprovação final pelo Ministério. Uma vez que você tem essa aprovação final, e isso acontece poucos meses antes do embarque para o Japão, no meu caso foi fevereiro. Finalzinho de janeiro. Final de janeiro. Foi em janeiro porque foi rápido, mas normalmente é em fevereiro. Acho que foi final de janeiro. Foi bem final rápido. Final de janeiro a gente embarcou no início de abril. Então, se você recebe isso, aí sim, finalmente você está oficialmente aprovado, né? Depois de quase um ano. Depois de quase um ano de processo seletivo, você está aprovado e você é oficialmente um bolsista do governo japonês. Isso. Agora, essa segunda etapa, prepare-se para não dormir direito. Porque assim, às vezes quando contata por e-mail, ou então quando você tem que entrar em contato com o professor também, e com a secretaria da universidade, e aí no Japão, quando aqui é de dia, no Brasil é de noite, você está de madrugada no horário comercial, e aí você quer receber a resposta, só que a resposta demora mais de um dia para chegar. Um dia, né? Parece que é muito, mas tipo, pra quem tá nessa euforia, um dia assim, é interminável. Porque você fica naquela coisa de, caramba, será que eu vou conseguir uma carta de aceitação? Já fiz tudo isso até agora, será que agora, na etapa final, o professor não vai me aceitar? Será que vai dar algum problema? E no nosso caso foi desesperador, porque o ACEDA é cheia de burocracias. A universidade. E a gente colocou só uma, não foi? Sim. A gente não escolheu 3. Não teve outras escolhas porque meu tema foi muito direcionado ao trabalho que esse professor específico estava fazendo. Ou seja, tipo, ou vai ou não vai, né? Então... Mas assim, essa etapa é mais tranquila quando você já conversou com o professor e você já tem um pré-aceito mesmo que informal do professor. Mas sempre fica aquela dúvida será que é somente a avaliação do professor? Será que a faculdade não faz? Isso varia, claro, de universidade para universidade. Mas fica aquela dúvida, será que eles não fazem a seleção através de outros critérios que não o do professor que já disse do orientador, que ia te aceitar. Exatamente. Então sempre fica aquela pulga atrás da orelha, né? Pois é, então é esse processo, assim, de entrar em contato com a universidade, aí recebe uma resposta, recebe outra, e o ACEDA, ela não faz nada por e-mail. Então, assim, eu acho que a maior parte das universidades do Japão, elas fazem o processo todo por e-mail, mas algumas não fazem, e o ACEDA, no caso, não fazia.
Então a gente teve que mandar um malote com a documentação toda por correio, e aí demora uma semana para chegar ou mais do que isso, e você fica lá acompanhando, morrendo de medo de perderem seus documentos. E aí chega no Japão. Quando chega no Japão, aí você fica naquela, vai abrir, não vai abrir, e aí quando vem a resposta é só também por correio, eles não falam nada por e-mail. Por acaso a gente entrou em contato assim para dizer por e-mail, né, que o documento tinha chegado, não sei o quê. E aí entrou em contato com o professor também, falou, o documento chegou e coisa e tal. Mas assim, acho que o que é mais importante, que é enviar o documento, não pode ser por e-mail. A resposta também não chega por e-mail. Eles já têm a resposta, mas eles não te falam por e-mail. Eles vão mandar a carta de aceitação ou não. Quer dizer, ou um papel dizendo que você não foi aprovado pelo correio, tem que esperar chegar. Aí imagina o que é, ficar uma semana esperando para os papéis chegar para você ver se foi aceito ou não foi aceito. E aí você fica lá no rastreamento, uma semana louco. Ai meu Deus, mas foi tenso, né? Foi bem tenso. Mas no final das contas deu tudo certo, estamos no Japão. E aí chega essa documentação, aí a gente vai mandar finalmente para o Ministério da Educação para ele avaliar tudo, e depois disso a gente vem para o Japão. E como é que eu vou fazer para ir junto? Eu, como dependente do Hugo, vou poder embarcar junto? Você, de uma forma ou de outra, precisa passar por isso para vir para o Japão. Como a emissão do certificado de elegibilidade é feita no Japão,